Bom dia a todos, que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também muito entendimento. Hoje nós vamos ter o estudo com o nosso querido companheiro que é palestrante da casa, é lá do Luz Divina, mas a gente rouba ele de vez em quando, que ele é da casa também, nosso querido Júlio Carvalho vai estar com a gente aqui para nos abençoar com palavras de luz. Porque quando falamos de Jesus, quando falamos de Deus, estamos conectados com Ele. Então, estamos aqui, como Jesus nos disse, quando tem um ou mais em meu nome, aí estarei. Então, tenhamos a certeza que aqui Ele está e também para os nossos irmãos de casa, que Ele estará com vocês aí. Antes de nós começarmos, sempre começamos com uma leitura e com uma oração. Então, eu vou fazer a leitura inicial, vou pedir ao Frank para fazer a nossa oração. A lição número 94, sexo. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Está em Paulo, na carta aos Romanos, no item 14, versículo 14 também. Quando Paulo de Tarso escreveu essas observações aos romanos, referia-se à alimentação que, na época, representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores de falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleives. Profundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes da sua existência, realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as das aproximação das almas na paternidade e na maternidade. A criação é a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalhador e a regeneração foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas. Por intermédio das emoções sexuais, todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe aos altares com os fantasmas do desregramento. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis, todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador. Porque enquanto houver imundície no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Por favor, Frank.
Bom dia a todos. Vamos elevando os nossos corações, vamos nos ajoelhando espiritualmente, imaginando a figura do Mestre Jesus, a quem agradecemos mais uma vez com o coração repleto de alegria, pela doutrina que nos acolhe, pelos seus ensinamentos que nos foram deixados. Vamos agradecendo também pela família, pelos filhos, por todos aqueles que recebemos, pelo nosso compromisso como pais, mães, irmãos, que possamos praticar o amor do Cristo, amando uns aos outros, como Ele nos amou. Que possamos nos mantermos com os pensamentos elevados, agradecendo também a Maria Santíssima pela vossa proteção, pois nos momentos de dificuldade, em que recorremos a ela, os nossos pedidos são levados até o seu Filho querido e até o nosso Pai Celestial. Vamos agradecendo também por mais essa oportunidade de estarmos aqui, sendo recebidos nesta casa. E vamos estendendo também o nosso amor àqueles que não puderam comparecer hoje. Que possamos todos ficarmos unidos, permanecermos unidos no amor do Cristo durante a palestra do dia de hoje. Que assim seja e damos graças a Deus. Que assim seja. Meus queridos amigos, no Ideal Espírita, formulamos votos que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. O tema é doença e saúde. Para aqueles que leem superficialmente ou escutam sobre o Espiritismo, parece chegar à conclusão que toda a sua atenção deve ser voltada para os cuidados do espírito. No entanto, quando buscamos a mesma literatura, vamos compreender que o cuidado com o nosso veículo físico exige uma importância que nem sempre é recebida. No 17º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos no Sede Perfeitos o subtítulo Cuidar do Corpo e do Espírito. E por quê? Ora, porque o nosso corpo é o veículo que está conduzindo o nosso espírito ao seu destino, que é a nossa transformação interior enquanto estamos reencarnados. E ninguém, em sã consciência, pegaria o próprio carro, esse o convencional, de ferro, de couro, e colocaria no motor, ao invés de óleo, areia. E por que não? Porque o indivíduo deseja prolongar a existência do carro. Às vezes, nos surpreendemos com pessoas que passam todo o sábado lustrando o carro. Pegam um cotonete dentro de casa para buscar qualquer orifício que esteja poluído no carro para limpar. E, no entanto, de intervalo em intervalo, toma Coca-Cola com vodka. É uma incoerência, porque está cuidando de um carro que pode ser trocado e malbaratando esta máquina que não pode ser trocada. Logo, é uma responsabilidade espiritual cuidar do corpo. Além de uma responsabilidade, é um dever. E por quê? Aprendemos na literatura do espírito André Luiz que quando a criatura malbarata os cuidados com o corpo, está, em realidade, antecipando o processo de desgaste da máquina.
E a consequência disso, moral, é que chega no plano espiritual como um suicida indireto. O que é o suicida direto? É aquele que utiliza de uma arma de fogo ou uma ação intempestiva e joga-se de um edifício ou à frente de qualquer objeto, como um trem. Mas o suicídio indireto é todo aquele que, consciente que o que está consumindo está desgastando a máquina por antecipação, causa a morte através de um desgaste desnecessário. É necessário, então, cuidar do corpo. E no processo de doença e saúde, segue-se 6 passos. Qual é o primeiro passo? Ora, são os sintomas. A criatura sente-se um mal-estar físico, um incômodo qualquer, e se é inteligente, faz uma pesquisa, procura entender o que está acontecendo e depois busca o médico, o esculápio. E o médico fará a seguinte ordem: vamos fazer alguns exames para detectar qual é a causa do seu mal-estar. Quais são os sintomas? Doutor, estou sentindo dor de cabeça. Doutor, cansaço. Doutor, mal-estar. Doutor, não posso dormir. Doutor, incontinência urinária. Doutor, exames. E agora o doutor, com os exames, depois de ter analisado o nosso sangue, vai detectar a causa do mal-estar. Esse é o terceiro passo, chamado de diagnóstico. É um dos passos mais importantes. E por quê? Ora, porque o problema tem que ser corretamente identificado, como qualquer situação. Se você é mecânico, o carro tem problema com o alternador e você procura sempre estar trocando o volante, a buzina, o motor de arranque, por mais que você troque as peças, o carro continuará com o problema. Em qualquer situação, o mais importante é o diagnóstico, saber a causa. O grande físico Albert Einstein afirmou o seguinte, que se ele tivesse 1 hora para resolver um problema difícil, passaria os primeiros 50 minutos identificando o problema, para utilizar os restantes 10 minutos na solução do problema. Veja como é importante saber, de fato, identificar o problema. Depois do diagnóstico, vem o 4º passo, chamado de prognóstico. O doutor vai dizer, olha, isto não é curável. Não, esta doença sim tem cura. É o prognóstico. Depois do prognóstico, vem o tratamento. É quando o médico receitará o remédio específico para o combate à doença. Depois do tratamento, vem o acompanhamento, o 6º passo. Quando o esculápio marcará, agendará para que você volte vê-lo ou vê-la numa data específica para saber se o tratamento está dando resultado. Mas, infelizmente, com muitas pessoas, o que acontece? Diz um dito popular que de médico e louco todos têm um pouco. Olhamos alguém com certo sintoma e dizemos, meu vizinho teve isso. E era aquilo. Pronto, já identificou, já diagnosticou. Passou longe da escola, nunca entrou no hospital como médico, mas está diagnosticando as pessoas. Então, de médico e louco, todos têm um pouco. O louco é quem recebe o diagnóstico, né? E aceita. Não é que você está com razão? Eu estou sentindo essa dor de cabeça há tanto tempo. Eu estou sentindo febre há tanto tempo. Meus amigos, há tantos sintomas que são verossemelhantes em diferentes doenças, principalmente a febre. Porque o que é a febre? É uma reação natural do corpo para lutar contra uma infecção. É um bom sinal, porque o corpo está reagindo àquela situação.
Ah, eu tenho febre. Ah, então é isto. Veja que incoerência. A parte pior é quando o louco, trajado de médico, receita ainda. Olha, a minha vizinha tomou isto e ficou boa. Aí o louco, que está aceitando esse diagnóstico, toma o remédio. É impressionante como isto acontece com frequência. E toma antibióticos. Quando a criatura vai ao Esculápio e prescreve uma certa quantidade de antibiótico, o que a maioria de certas pessoas fazem? Depois que se vê livre dos sintomas, deixa de tomar o remédio. O doutor prescreve 10 comprimidos, antibióticos. No terceiro, a criatura já se sente melhor. Pronto, deixe de tomar os outros 7. O que acontece? As bactérias são também inteligentes, isto é, têm contato com o meio ambiente e aprendem a ser mais fortes. E há uma preocupação internacional que os antibióticos estão ficando cada vez mais fortes, porque as bactérias estão criando resistência. E o louco que é diagnosticado pelo vizinho e ainda aceita o prognóstico e o tratamento, toma uma quantidade de antibiótico que era para uma outra pessoa e mata a sua flora intestinal. E depois tem problemas de digestão, diarreias constantes. Veja que é uma incoerência, um perigo. Quando o assunto é saúde, nada mais importante do que a alimentação. O pai da medicina, Hipócrates, afirmava: seja a sua comida a sua medicina a sua comida. Tal a importância do que colocamos em nosso organismo. E o estarrecedor é que os médicos formam nas escolas de medicina e durante todos os 4 anos e mais os 3 anos de residência recebem apenas 4 horas de educação sobre dieta. A palavra dieta está associada à criatura que quer perder peso. Dieta é o processo da alimentação. Apenas 4 horas. É como se um mecânico fosse uma escola e não ensinasse ao mecânico a necessidade da troca de óleo. Como? Você faz escola de mecânica e não sabe a importância de trocar o óleo do carro? Como que a criatura vai para a escola de medicina e não recebe uma educação sobre a importância da alimentação? Ora, as instituições têm os seus interesses financeiros. E muitas destas escolas são financiadas pela indústria farmacêutica, que é a segunda mais poderosa aqui nos Estados Unidos. A indústria mais poderosa é a bélica, aquela que constrói armas. A segunda mais poderosa é a indústria farmacêutica. A terceira indústria mais poderosa é a indústria alimentícia. E acredite ou não, que a indústria farmacêutica faz mais dinheiro com a indústria alimentícia do que conosco. Como assim? Ora, a demanda enorme de carne, principalmente a branca, desde a década de 70, com a criação dos fast foods, fez com que os animais de hoje em dia crescem numa velocidade vertiginosa. Um frango que demorava 6 meses do ovo até o frango, hoje isto é em 28 dias. Aconteceu algum milagre? É óbvio que não. É injetado nesses animais muito hormônios. E como eles jamais saem da jaula durante toda a sua existência, para não adoecerem, é injetado muito antibióticos. E a criatura que come carne em excesso está se envenenando. Qual é a doença, o câncer que mais mata nos Estados Unidos? O de cólon. É o país que mais gasta dinheiro com a saúde dos países desenvolvidos e é o que tem a mais péssima saúde, os Estados Unidos, por causa do hábito alimentar. Muitos de nós, com uma infância socialmente
limitada do ponto de vista financeiro, comíamos carne no domingo. Um frango que foi criado no quintal de alguém ou numa granja com milho. Era o momento que comíamos. Hoje em dia, se come no café da manhã, no almoço e no jantar. Que organismo que aguenta este bombardeamento? Está envenenando a carne, mas o carro está lustrado. O carro está limpo. E depois, outro veneno que é muito consumido, chamado refrigerante. O nosso sangue, ele precisa estar num ponto bem específico. A palestra é espírita e não científica, por isso não vou elaborar em todo o tema aqui. Mas o ideal é 7,2. E quanto mais estiver alcalino, melhor. Quanto mais ácido, pior. Para vocês terem uma ideia do prejuízo que é o refrigerante, quando você toma uma garrafa daquele veneno, para que o seu sangue volte ao 7,2 normal, é necessário que você beba 15 copos d'água. Sem falar que a indústria alimentícia descobriu já há algum tempo que a açúcar é 4 vezes mais viciável do que a cocaína. Logo, é colocado açúcar em tudo. Ketchup, maionese, onde você não percebe o sabor do açúcar, mas lá tem açúcar. E a criatura, quando começa a despertar para estas realidades, busca no rótulo o nome açúcar. Mas a indústria alimentícia tem as suas idiosincrasias para nos manipular e tem 52 nomes para açúcar. E o que acontece? É cara a açúcar. E como deixá-la mais barata? Os japoneses, na década de 70, conseguiram sintetizar do milho a açúcar. E logo, coloca açúcar derivado do milho em tudo. Então você vai encontrar High Corn Fructose Syrup. O que é aquilo? Açúcar. É um açúcar que explode. O aumento do diabetes 1, diabetes 2 entre adolescentes é assustador. E a criatura não consegue passar um dia sem um alto consumo de açúcar. E o que vai acontecendo com o organismo, que é esta máquina sensível, que temos nós o dever de cuidar? Vai desgastando, porque não aguenta tanto bombardeamento destas químicas, destes produtos. O pâncreas é o responsável pela secreção da insulina, que controla o nível adequado de açúcar em nosso sangue. Se a criatura consome açúcar em excesso, está fazendo com que o pâncreas trabalhe em excesso. Chega um momento que o coitado do pâncreas não consegue secretar a quantidade de insulina suficiente para manter o nível de açúcar no sangue. E vai havendo, então, um processo de arteriosclerose na qual os vasos sanguíneos eles vão cada vez mais diminuindo a sua espessura. E o sangue tem dificuldade de chegar nas extremidades do organismo. Por que nós comemos? Ora, nós comemos porque cada uma de nossas células, aproximadamente 38 trilhões delas, precisam de alimentar. Como é que você alimenta a sua célula? Você não pega um pedaço de hambúrguer e esfrega no seu dedo porque as células do seu dedo precisam comer. É isso que fazemos? Não. Nós ingerimos o alimento por um só orifício. O intestino, essa máquina maravilhosa de separar os alimentos que nós precisamos, as substâncias, os nutrientes, levam-nos para todas as células através do sangue, que é o sistema de transporte do nosso organismo. E as células ficam alimentadas. Mas se há uma diminuição dos vasos sanguíneos, o sangue não consegue chegar, por exemplo, no dedão do pé. E acontece que o dedão do pé vai ficando com fome, as células não vão recebendo nutrientes e vai morrendo. E a criatura desperta, olha e o dedo está azul. Está com um processo de necrose. Vai ao doutor e o doutor olha, não, sua diabetes está altíssima, o seu açúcar está altíssima.
o dedão do pé começou a morrer, mesmo que você está vivo. E aí, corta o dedo. Depois, o hábito alimentar não modifica. E o que acontece? Corta o pé. O médico, se é sábio, se é dedicado, se recebe aquilo como missão, vai dizer, olha, a solução do seu problema é a mudança de hábito. Mas, às vezes, nem o doutor quer falar isso, nem o paciente quer escutar. Qual é a pílula que eu posso tomar para resolver o meu problema? Que é o escapismo, que é a facilidade, não é a solução. A criatura toma a pílula e continua com o mesmo ritmo de ingestão da açúcar. E o corpo cada vez mais envenenando. E embora, abrindo aqui um parêntese, é cristão, judeu, muçulmano, espírita, Senhor, me dê saúde. Com os atos, o que é que está pedindo? Doença. Porque nós aprendemos no Evangelho de Jesus, pedi e obtereis. Nós não pedimos com as palavras, nós pedimos com os atos. Se eu estou envenenando o meu corpo, o que é que eu estou pedindo? Saúde ou doença? Doença. Vamos falar como se estivéssemos despertos? Saúde ou doença? Doença. Doença? Aí eu não mudo o hábito alimentar, corto o pé. Continuo tomando a pílula, o açúcar não baixa, cria-se resistência. Corta a perna. Depois me corto, morro. Quem é que matou essa criatura? Ela própria, com os hábitos alimentares. Criaturas que consomem um altíssimo nível de sal. Precisamos consumir diariamente 1.600 miligramas de sal. Aí, durante o almoço, pede outro veneno. Como está sendo filmado, é bom assim que me processem mesmo. Chinese food. Já repararam como você chega no Chinese food e eles preparam automaticamente tudo? E por quê? Porque estava pré-preparado. E como nós não sentimos o sabor da comida estragada? Porque é colocado muito sal, porque o sal é um elemento conservador. Aprendemos no Evangelho que nós somos o sal da terra, a afirmação de Jesus Cristo. Por quê? Porque o objetivo do sal é conservar. Deveríamos estar conservando a mensagem do Cristo. Na comida, ela conserva o produto para que não apodrece. Então você chega, me dá aí um chicken broccoli rice. E vem em uma só ordem, né, pedido, 32 miligramas de sal. 3.200 miligramas de sal. Numa só sentada, a criatura absorveu quase que 2 dias de sal. Qual é o prejuízo do sal no corpo? Vai absorvendo o corpo, todo o sal, através da ingestão de comidas não adequadas e vai retendo o líquido. Com a retenção do líquido, a pressão alta. E a pressão alta é denominada de assassino silencioso. E por quê? Porque não há nenhum sintoma. Apenas quando o médico, a criatura, dá-se conta que a pressão está alta. E por que o assassino silencioso? Porque se não mede a pressão, pronto. O coração fica comprometido. O rim. Durante 12 anos, eu trabalhei em uma penitenciária aqui no Union County, na condição de psicoterapeuta. E trabalhávamos juntos, nós, eu e o psiquiatra, junto com o doutor geral daquele departamento. E o doutor geral, a especialidade dele era nefrologia. O doutor especialista em rins. E esta criatura, todo dia, junto com o psiquiatra, pedia o egg drop, outro veneno vendido nestas lojas de fast food, que vem muito sal. E a sobremesa do egg drop era aquele Cheetos, aquele quadradinho, sal puro. E tomando os dois todo dia. A pressão altíssima, o que acontece? Ele teve um AVC. O que é um AVC? Acidente vascular cerebral. O sangue está com tanta pressão que explode, né? Acidente vascular cerebral hemorrágico. Então, comumente chamado de derrame, porque não sei como que adquiriu esse nome, porque derrama o sangue dentro do cérebro.
O problema não é que o cérebro fica sujo de sangue, é porque uma das funções do sangue no cérebro é levar o oxigênio. Por isso que nós respiramos. E o cérebro consome 20% de oxigênio. Então, quando há um acidente vascular cerebral, há uma região do cérebro onde o vaso sanguíneo ficou comprometido que não recebe o oxigênio. Então, aquelas células morrem e deixam de fazer a sua função controladora do corpo. Embora você veja o organismo fisicamente perfeitamente, o físico perfeito, o centro de comando daquela região do corpo está totalmente comprometida. Então, se o acidente vascular cerebral foi na parte esquerda, a pessoa vai claudicar da parte direita e assim sucessivamente. E por quê? Excesso de sal. Depois disto, depois do AVC, o nefrologista continuou comendo o veneno. O que é impressionante. Aí o rim ficou comprometido. Porque a palavra nefron, do nefrologista, são os microtubos que se encontram dentro do rins e eles ficam completamente desgastados com a pressão altíssima do sangue. E aí os rins deixaram de funcionar. E qual é a função? Uma das funções do rim é filtrar o sangue. Agora ele teve que submeter-se 3 vezes por semana a uma máquina para fazer hemodiálise, que seria a filtração do sangue. Hemo, sangue. Imagine. E modificou? Ficou infeccionado aqui onde recebia uma das agulhas e começou a fazer hemodiálise pelo pescoço, com aquele paradrapo, além de estar claudicando. E esse especialista em nefrologista morreu. Imagine que o conhecimento intelectual não tem nada a ver com o conhecimento moral. Porque o conhecimento moral levaria essa criatura a modificar seus hábitos alimentares. E tenho absoluta certeza que ele deve ter recebido essa mensagem no plano espiritual para rever de futuro este comportamento. E a divindade não o castigará, porque Deus não nos pune. Apresenta uma metodologia de educação muito mais difícil, disciplinadora, aquilo que costumamos rotular de dor. Então, a doença não é castigo de Deus. A doença não é punição. A doença é uma consequência natural de desgastarmos a máquina. Como se nós estivéssemos correndo a 80 milhas por hora numa estrada de 55, a polícia para. A polícia está te punindo, castigando? É uma consequência natural de rompermos com a lei. O organismo está submetido a leis biológicas. Não há como burlá-las. Tem que ser respeitadas. E quando nós vamos além desses limites postos pela lei biológica, surge a doença. Como mensagem. Não faça isto. Modifique aquilo. E a criatura, se tem sabedoria, vai escutar nos primeiros sinais aquilo que rotulamos de sintomas. É necessário cuidar da máquina. O nosso fígado, por exemplo, faz mais de 200 funções fisiológicas em nosso organismo. E como cuidar do fígado? Ora, basta fazer uma consulta rápida. O que alimentar-me? Do que alimentar-me para poder cuidar do meu fígado? Como que a indústria da beleza é bilionária com os produtos para a pele? Gasta-se muito para poder cuidar da pele. Ora, a matemática é muito fácil. Cuida do fígado e o fígado cuida da sua pele. Mas para isso há exigências alimentares, hábitos que devem ser modificados. E se a criatura é viciada neste ou naquele produto, eis a dificuldade. Mas a questão não é de beleza, a questão é de dever. Porque o nosso objetivo é prolongar a existência desse veículo orgânico para que nós possamos cumprir com os nossos deveres espirituais. E segundo André Luiz, a maioria dos indivíduos são raros aqueles que chegam no plano espiritual na condição de completistas, isto é, utilizaram de todo o tempo disponível. Nós aprendemos que reencarnamos com uma quantidade específica de fluido vital.
que é a gasolina para o nosso corpo físico, numa comparação bem grotesca, é óbvio. E quando esta gasolina termina, né, cessa a vida, os órgãos deixam de funcionar e a criatura morreu na quantidade de anos que estava previsto. Mas se nós desgastamos a máquina, mesmo que haja fluido vital, né, a máquina não tem como utilizar do fluido vital. É como se um carro quebrasse, mesmo que o tanque ainda está cheio de gasolina. Reencarnou para estar aqui por 85 anos e sai com 53, devido ao desgaste da máquina. E o Espiritismo não veio para poder curar corpos. E por quê? Porque a doença procede do espírito. Como dizia Jesus, remenda um pano novo aqui, remenda um buraco numa veste com um pano novo, logo o pano sendo velho vai estragar um outro buraco. O Espiritismo não veio tirar o trabalho dos doutores. O Espiritismo veio projetar luz em aspectos ainda desconhecidos da ciência, para que a ciência, utilizando desses conhecimentos, possa nos levar à saúde integral. Qual é o objetivo do Centro Espírita, do Espiritismo, segundo Allan Kardec, que é a autoridade maior no movimento espírita? O objetivo do Espiritismo é a transformação da humanidade, através da transformação dos indivíduos. E é nesse sentido que o Centro Espírita será um hospital de almas. E como? Ora, vamos seguir os 6 passos convencionais para detectar uma doença num corpo físico, de tal forma que possamos detectar as doenças espirituais. Primeiro passo, né? Sintomas. Tenho depressão, desespero com muita facilidade, ansiedade constante, desânimo, são sintomas. Segundo passo, vamos buscar um doutor. E aqui nós estamos numa sessão de terapia. Nós estamos no hospital nesse momento. Estamos na consulta. Qual é o segundo passo que falamos? Exames. É a criatura que vai fazer um autoexame. Vou perguntar a mim mesmo o porquê que eu estou sentindo desta forma. Nós aprendemos com o Agostinho, em O Livro dos Espíritos, na pergunta 919A, o que é que ele fazia toda noite antes de dormir? Um exame de consciência para saber se havia qualquer pessoa que tivesse dele o que acusar. Se ele havia procedido corretamente, se ele havia aproveitado as oportunidades de realizar o bem. É o exame, para saber se está agindo corretamente ou há algo que reformar. Terceiro passo, diagnóstico, o mais importante. Vamos então diagnosticar qual é o problema. E nós temos aqui vários: inveja, ciúme, preguiça, ressentimento, avareza, orgulho e, segundo a pergunta 913, a mãe de todos os defeitos, o egoísmo. Depois vem o quarto passo, o prognóstico. Qual é o prognóstico? O melhor possível. Aprendemos da literatura espírita de Jesus Cristo que todos nós chegaremos à perfeição. Ora, o tempo que levará cada indivíduo a chegar a esta perfeição depende do esforço de cada pessoa. A cada um é dado segundo a sua obra. Nada de que a cada um é dado igual parte. Nós não aprendemos isto no Espiritismo. Todo mundo recebe o mesmo. Não, ninguém recebe o mesmo. No plano espiritual, se recebe de acordo com o esforço de cada pessoa. Quem trabalha no bem, fica muito bem. Quem produziu no mal, quem não aproveitou o tempo, fica muito mal no plano espiritual. Não é o que nós aprendemos? Aprendemos, por acaso, que cada um é dado de igual para todas as partes? Não, isso é ideia tonta, ridícula, jamais funcionará. Seja no meio político e espiritual, educacional. O que se pode dar, e é o que Deus dá para todos nós, é igualdade de oportunidades. Agora, igualdade de resultado não tem como, porque depende do esforço de cada pessoa. Compreenderam a mensagem?
A todos podem dar igualdade de oportunidades. É o que recebemos das mãos divinas. Mas igualdade de resultado, impossível. Porque até hoje tem pessoas pregando essa loucura por aí, em todos os sentidos. Depois vem o tratamento. Qual é o tratamento? Reforma moral. Modificação interior. Esse é o tratamento. E o acompanhamento é o que fazemos aqui todas as semanas. Se viemos receber o acompanhamento. E aí é que eu me preocupo e muito como uma pessoa que participa de um movimento ético-moral como o nosso, o Espiritismo. Porque o estrago que foi feito, a pandemia, tem sido muito mais psicológico do que físico. E eu não quero que vocês tomem as minhas palavras, mas que nós venhamos a raciocinar juntos. Por quê? Porque nós sabemos de Jesus Cristo que o medo é paralisador. Lembra da parábola dos talentos? Um senhor deu 5 denários, 2 talentos e 1 talento. Quando ele voltou, o que tinha 5 talentos disse: Senhor, está aqui, eu multipliquei. 10 talentos. O outro de 2, Senhor, está aqui, eu multipliquei. Agora aquele que só teve 1, o que é que ele fez? Disse: por medo, eu cavoquei e enterrei o talento. Então Jesus Cristo, na sua parábola, fala que o Senhor manda aquele para ficar rangendo dentes de dor, porque não multiplicou o talento. O medo é paralisador. E, infelizmente, a mídia, que infelizmente, em sua grande maioria, não tem um compromisso de informar e sim de desinformar as pessoas, transmitiu o medo. E basta assistirmos vídeos de âncoras que se saturaram de transmitir informações para apavorar, ao invés de esclarecer, e deixaram o trabalho. Mas não é que deixaram o trabalho com aquele canal, deixaram a carreira, porque depois que você se manifesta contra uma situação dessa, e os passados 3 anos, eu tenho trabalhado na condição de psicoterapeuta em um centro de intervenção paliativa. O que é que significa isso? Ninguém quer morrer no hospital. Então a criatura é levada para casa para morrer com dignidade, isento de sintomas, embora a doença segue o seu curso natural. E vamos lá para prestar um apoio ao moribundo e à família daquela criatura. E vi pessoalmente algumas vezes criaturas com câncer no estágio 4 que contraiu o vírus e sobreviveu. Jamais você viria isto na televisão. Porque financeiramente não compensa. E temos recebido constantemente estas informações através de um viés bastante específico. Vamos recorrer aqui, então, o site da Organização Mundial de Saúde e das Nações Unidas também, que nos mostra sobre os casos de coronavírus no mundo. Então, aí está um número representativo do dia de hoje. Quantas pessoas no mundo contraíram o vírus? 232.429.138 pessoas. Você olhando esse número e escutando esse número diariamente, pela televisão, pelo rádio, você acha que o mundo está acabando. O que eles não te lembram é de que o mundo tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Não vou fazer esse cálculo porque o tempo já está exíguo. Mas vamos falar das mortes por coronavírus. Então, no mundo, morreram, até agora, 4.759.668. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio, sim ou não? Sim. Perfeito. Meus amigos, eu estou falando aqui agora de matemática e estatística. Eu não estou fazendo aqui um apelo emocional. Uma só pessoa que morre de qualquer doença é estarrecedor. Emocionalmente, um desastre para a família, quanto mais despreparados estão para esta transição, que nós conhecemos como transição, porque muitos conhecem como o fim de tudo. Eu estou me retendo à matemática, à estatística. E por quê? Porque eu sei que a maioria dos indivíduos se desinformam pela televisão. E creio que uma das propostas do
palestrante espírita é esclarecer para consolar. Então, se estão amedrontando, o nosso serviço também deve ser de estar consolando. Por quê? Porque, do ponto de vista psicológico, estarmos sempre ansiosos, com medo, trancafiados, é o que pior fizemos para combater o vírus. Porque o organismo precisa de vitamina D para várias funções fisiológicas. Então, se a pessoa está trancafiada, não está tomando sol. Segundo, a nossa ansiedade tem um abalo bastante prejudicial no nosso sistema imunológico. É a chamada psiconeuroendócrino-imunologia, parte da ciência que estuda como o nosso psiquismo influencia em nosso organismo. Então está aí. Na televisão, você sempre escutará o número 4.759.668 pessoas diariamente. Mas qual é este número dentro da totalidade dos contaminados? Para nós sabermos quantas pessoas morreram que foram infectadas. Porque isto você não escuta na televisão. Esse não é um site desconhecido, um site armador. Não, eu estou mostrando para vocês um site que está associado à Organização Mundial de Saúde e às Nações Unidas. O número é oficial. E é um cálculo básico. Quando nós queremos saber a porcentagem da parte dentro de um todo, como você faz? Você simplesmente pega o número dos contaminados. Deixa eu tirar o meu telefone aqui, para eu não ficar voltando e indo aqui pelo computador para aquela tela, senão complica aqui. Então, vocês já viram o número, certo? O número dos contaminados é 4.759.000. Me perdoa. Isso. O número dos que morreram de Covid-19, 4.759.668. Eu quero saber o que esse número representa nos infeccionados. Então, nós fazemos o quê? Dividimos esse número pelo total, 232.429.138. Agora, nós multiplicamos esse resultado por 100 para saber a porcentagem. Está aí. Quantas pessoas morreram de Covid-19 que foram infectadas? 2%. 2%. Outra forma de falar esse número, qual é a sua probabilidade de sobreviver caso você contraia o vírus? 98%. Justifica, meus amigos, toda essa histeria que tem acontecido todo este ano? É óbvio que não. Mas a histeria continua. Com a desinformação, que a preocupação é com a nossa saúde, a ponto de darem brindes como cerveja, caso a pessoa tome a vacina. Será mesmo preocupação com a nossa saúde? Ora, se a preocupação é com a nossa saúde, estar obrigando a todos a tomarem a vacina, porque é preocupante, por acaso vocês sabem quantas pessoas morrem por não fumarem, mas convivem com alguém que fuma? Ou quando íamos nos restaurantes, ou se estamos no parque, estamos agora absorvendo fumo? Aproximadamente 41 mil pessoas por ano, aqui nos Estados Unidos. Ora, por que então não obrigar as pessoas a pararem de fumar? Se a preocupação é com a nossa saúde. Aqui em Nova York, recebi notícia de estar oferecendo maconha quando a criatura se vacina. A maconha agora em New Jersey foi legalizada. Abrindo aqui um parêntese. De vez em quando eu escuto a seguinte tonteria. Júlio, não pode falar de política em centro espírita. Meus amigos, tudo é política em nossas vidas. Porque as decisões que nos influenciam são políticas. O espiritismo, por exemplo, defende a bandeira do não aborto. Estão de acordo? Do não da pena de morte. Estão de acordo? E essas decisões, elas são morais ou são políticas? Políticas? Não são os religiosos que estão decidindo por isso. São os políticos. Então, se a gente vive dentro de uma bolha tão grossa do movimento espírita que já não conseguimos ver além desta bolha, nós podemos aqui fazer discursos lindíssimos para nós mesmos, inúteis para a sociedade. Ser espírita é ser gente consciente, lógica, de raciocínio. Eu mostrei o número no mundo. Vamos ver nos Estados Unidos? Quantas pessoas, porque esse número você jamais vai escutá-lo na televisão.
Quantas pessoas aqui nos Estados Unidos morreram de Covid-19? Então, aqui, vou seguir com o mouse para vocês me acompanharem. Estados Unidos está em primeiro lugar no mundo. Quantas pessoas infectadas? 43.728.000. Estão vendo o número? Sim ou não? Sim. Perfeito. Quantas pessoas morreram nos Estados Unidos? 706 mil. Né? Esse número, 43 milhões. Qual que é a população dos Estados Unidos? 320 milhões. 320 milhões. Vemos que esse número dos infectados é menos de uma cora da população infectada. Mas dos que foram infectados, quanto que morreram? Então é o mesmo cálculo que eu mostrei para vocês antes. E eu vou passar aqui para o meu telefone para não ficar de volta para o website. Então vamos lá. Pessoas que morreram nos Estados Unidos, 706.073, dividido pela quantidade de pessoas infectadas. Quantos foram? 43.728.000. Igual, me perdoa aqui que eu... Obrigado, Oswaldo. 706.073 pessoas, infelizmente, morreram, dividido por 43.728.094 pessoas, vezes 100, 1,6 indivíduos morreram de Covid-19 nos Estados Unidos após serem infectados. De acordo com o CDC, Center for Disease Control, está lá bem exposto para todos verem. É o órgão governamental que regulamenta e nos providencia informações sobre a saúde neste país. Quem são as pessoas vulneráveis de morrerem de Covid-19? Aqueles dois grupos que eu passei a palestra toda descrevendo. Os diabéticos, os hipertensivos. Não falei aqui durante toda a palestra? Pessoas que têm alguma comorbidade. O que é a comorbidade? É uma doença que já vem desgastando, enfraquecendo o organismo, acima também dos 65 anos de idade. Isto é, 1,6% das pessoas que morreram de Covid-19 tinham diabetes, hipertensão ou tinha acima de 65 anos de idade. Justifica a histeria que aconteceu. E ainda acontece, infelizmente. Então nós temos que nos informar para nós não sermos acometidos ainda da ansiedade, da frustração, da depressão, quando tudo vai mudar. E fiquei preocupadíssimo com a baixa frequência, se é que havia frequência, nas nossas casas religiosas. Porque quem mais sofreu com isso foram os religiosos. Os liquor stores não fecharam. As clínicas de aborto não fecharam. Esse fecha-fecha serviu para estar estragando emprego, fechando negócios, como muitos donos de restaurantes sofreram com aquilo. E nós, que precisamos do acompanhamento semanal, que eu falei sobre o aspecto doença até a saúde, o que aconteceu? Ora, a fé, meus amigos, é uma vela acesa para nós levarmos durante o tempo todo da nossa trajetória, iluminando o nosso caminho. Vir ao Centro Espírita Amor e Luz, semanalmente, é colocar combustível nesta vela, para que ela fique acesa, nessa lamparina. Mas se a gente falta uma vez, ok, tem lá combustível. Falta uma segunda, o combustível abaixa. Falta uma terceira, mais baixo. Chega na quarta, o combustível ficou totalmente exaurido. O que acontece? Embora a pessoa saiba da informação, não tem utilidade moral nenhuma na sua vida. Sabe da reencarnação, sabe que as dificuldades são motivos, oportunidades de crescimento, mas no momento da dificuldade, ora, revela o que realmente sentem, acreditam. Desespero, ansiedade. Então a informação espírita não tem qualquer utilidade a essas pessoas. Neste momento de escuridão por qual nós passamos, era o momento de nós exemplificarmos a luz, porque a gente só pode ver as estrelas durante a noite. Era noite. E o que é que fizemos?
fechamos as nossas portas indefinidamente. Não é uma crítica, é uma observação para nós sermos criaturas conscientes e não sermos manipuladas como marionetes na mão de interesses financeiros e políticos, como nós expressamos aqui. Eu não estou falando que eles estão errados. É a regra do jogo, ganhar. Mas nós não podemos submeter a esse tipo de situação, tirando o nosso tom. Ah, não, mas nós permanecemos online. Ora, quantos prestam atenção quando estão online? Estão em casa vendo a novela enquanto estão escutando a palestra? Estão assistindo um filme? No começo da pandemia, quando tudo era desconhecido, então nós também seguimos o protocolo. Quando eu percebi no meu trabalho, porque eu estava o tempo todo entrando em hospital ou em nursing home e via que não estava acontecendo a loucura que diziam estar acontecendo na desinformação da televisão, logo eu falei com os companheiros de trabalho, vamos abrir o centro. E abrimos desde julho do ano passado. Quantos foram infectados no centro? 0. Lá no Luz Divina, quantos foram hospitalizados? 0. Agora, a reunião até hoje sofre efeito colateral da pandemia. A reunião mediúnica está entubada em aparelhos. E reuniões seguem tendo variantes como o próprio vírus. É o resultado. Então, a criatura acompanha online, não presta muito atenção, e é claro que é melhor do que nada. Mas escutei de um palestrante protestante americano, um palestrante... Ah, a minha imagem. Você. Me perdoe. Obrigado. Um palestrante protestante que assistir a palestra de uma televisão é o mesmo da gente assistir um fogo, ao invés de estarmos diante de um fogo. Nós não estamos aqui para criticar, condenar, coisa alguma. Falamos em nome do esclarecimento, do consolo e da liberdade, para que os nossos direitos sejam respeitados e nós demonstremos de fato a nossa convicção espírita. Meus amigos, se caso o vírus fosse tudo isso quanto falaram no começo, porque provamos aqui para vocês através de números, não é a minha opinião, eu estou mostrando o site para vocês. Essa informação você nunca vai ver na televisão, embora ela é oficial para todos verem. Se caso fosse todo esse perigo, nós não aprendemos aqui que a morte é a transição? Medo de morrer? Por que medo de morrer? Joana de Ângeles afirma o seguinte: o medo da morte não é o medo de entrarmos nos 7 palmos, entrar dentro de um esquife e sentir a terra sobre nós. O medo da morte é nós voltar para casa de mãos vazias. Porque antes da reencarnação fizemos 1000 promessas para nós mesmos. O tempo de retorno vai se aproximando e o nosso inconsciente vai avisando, olha, você não fez. Lembra aquela promessa? Lembra aqueles acertos? Lembra a sua dedicação? Lembra o trabalho? Está voltando. E as mãos estão vazias. Esta casa é uma casa de iluminação de consciências. Necessita estar aberta para atender o seu objetivo, ajudar as pessoas a transformarem individualmente para, de fato, termos um mundo melhor. Quando a situação pesa em nossa bolsa emocional, oremos para selecionarmos o melhor caminho para nós. E não sejamos marionetes, escutando esta ou aquela reportagem que mais desinforma do que nos informa. A recomendação dos espíritos é fortalecermos a nossa fé diariamente, através de estudo, e estarmos aqui em conjunto cria um elo muito forte para nos beneficiar. No livro Entre Dois Mundos, Manuel Filomeno de Miranda, ele narra que quando vamos chegando ao centro espírita, os nossos anjos guardiães entram quase que em festa. Por quê? Porque aqui eles têm uma horinha de descanso, né? Estamos aqui relativamente voltados com a mente para pensamentos elevados. Ao sairmos lá fora, começa o desafio.
Logo, seguimos, oremos, como nos recomendou Maria Dolores, afirmando: alma fraterna e boa, se o impulso da prece te abençoa quando desejas orar, buscando a segurança no Senhor, faça em qualquer lugar o teu louvor ou a tua petição. A terra inteira é um templo aberto à inspiração que verte das alturas. Mas, se desejas encontrar o mestre que procuras, atende, alma querida, desce o vale de lágrimas da vida, a imensa retaguarda onde o consolo tarda. Ouve a dor da penúria e o pranto da viuvez, volve a sombra das margens do caminho e estende os seus braços fortes aos que vagam sem norte, na saudade do lar que se desfez. Escuta os que vão, à noite, ao frio, ao vento, sem poderem contar o próprio sofrimento, famintos de carinho e de compreensão. Para e abraça essa criança que o desprezo consome e a doença extermina. Para, ausculta a nudez, a febre e a fome dessa flor pequenina. Ouve o choro do enfermo que não tem, senão pó, lama e lágrima por leito. E à guisa de aposento, um canto estreito na terra de ninguém. Atentamente, anota em torno os brados de quem conhece a mágoa no apogeu, os tristes corações despedaçados que a calúnia venceu. Vai, onde exista a aflição, oferecendo a cada sofredor uma cota de seu amor. E aí, surpreenderás um divino clarão que dúlcido irradia paz, bondade e harmonia. E em meio desta luz, escutarás Jesus, eternecidamente a dizer-te ao fundo da alma crente: alma querida, vem. Ouço-te a voz na prece em toda parte. Devo, no entanto, esperar-te na seara do bem. Chamaste-me de certo, para saber que Deus ama e compreende em ti. Buscava-me tão longe, eu aguardo-te tão perto. Alma boa, eis-me aqui, na ideal igreja, que é o altar da caridade, onde se faz a vontade do meu amor. Que assim seja. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção do falar. E a todos vocês, muito obrigado pela paciência de nos escutar. Obrigado, Júlio. Não vai muito longe, não. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para você voltar aqui? Oi, Oswaldo. Eu quero agradecer. Só um momentinho, antes de começarmos. Pode vocês levantarem só para esticar o músculo aí, que eu sei que vocês estão sentados aí 60 minutos. Não, faz a pergunta, o pessoal fica ansioso para a pergunta acabar. Bom, podem sentar. É só para esticar o músculo, né? Eu me incomodo, ficar muito tempo sentado, né? Então eu fico mexendo na cadeira. Não é uma pergunta, é uma colocação. Quero agradecer a sua colocação, a sua palestra. Eu acho que foi bem apropriada, porque quando você abriu um ano e um mês antes de nós. Eu estou contando os dias, eu não aguentava mais esse centro fechado, por falta. Me desculpem, não, eu vou falar sem hipocrisia, posso ser retaliado, mas eu não quero que vocês tomem isso como uma retaliação. Quero que vocês tomem isso como um esclarecimento. Eu já venho falando isso, que nós precisávamos ter aberto há muito mais tempo. E até hoje, o medo é tanto que nós não temos água fluidificada nos copinhos por causa da pandemia. Eu acho um extremo absurdo. Porque, cientificamente, nós sabemos que nós podemos higienizar nossas mãos, pegar nos copinhos, na garrafa de água, colocar água e todo mundo ter água fluidificada, como se deve ter, sem ter nenhum risco. Então, se nós tomamos as nossas medidas, por que tanto medo? Nós não somos espíritas, como você disse, nós temos que ter a noção que nós temos a continuação da vida e nós estamos fazendo com responsabilidade. Não é com irresponsabilidade que eu queria que isso estivesse aqui. Portanto, quero agradecer profundamente pela sua colocação, pela sua palestra. Muito obrigado. Oswaldo, muito obrigado pelo estímulo de suas palavras. Quando houve o anúncio da pandemia e algumas pessoas lá no centro disseram de uma forma intempestiva, demonstrando a sua fé. Eu não pego isto de jeito nenhum.
Eu falei, parabéns pela sua fé. No entanto, o organismo segue leis biológicas. Então, nós temos o exemplo de Eurípides Barçanufo, uma pessoa de uma fé, creio que se somar as nossas aqui, não chega perto da dele. Um representante, um missionário de Jesus Cristo aqui no planeta Terra. No entanto, Eurípides Barçanufo morreu da gripe espanhola de 1918. Por quê? Porque o organismo está submetido às leis biológicas. Então, eu juntei os amigos e comuniquei, precisamos tomar as providências. Vamos, então, pedir às pessoas que não se abracem mais, que é muito do nosso costume, aperto de mão, vamos seguir as regras. Mas em pouco tempo, acompanhando a informação e vendo o que estava acontecendo no meu trabalho, né, nós percebemos uma politização do assunto. Então, eu mostrei aqui para vocês, não é da minha cabeça, eu estou mostrando para vocês as pessoas que morreram durante esse período, das contaminadas. Mas se você colocar a televisão naquela época, parece que o mundo ia acabar. Né? Lembra aquelas primeiras 2 semanas? Comprem tudo o que você precisa, que vocês vão ficar fechados por 2 semanas. Abrindo aqui um parêntese, aí segui a recomendação, porque era o que foi falado naquele momento primeiro, que todos desconheciam a situação. Estamos falando de março do ano passado, 18 meses antes. Eu chego no supermercado e tudo que é enlatado, tudo que é encaixotado tinha desaparecido do supermercado. Papel higiênico, tudo. Mas eu fui na seção das frutas, dos legumes, estava tudo lá. Pronto, está aqui a primeira evidência do problema. Porque há 2 coisas bastante diferentes. Uma é colocar coisa na boca para a gente mastigar. A outra é nutrir células. Quando você compra um desses hambúrgueres aí de fast food, você está enchendo o seu estômago de coisa, mas as células não estão sendo nutridas. Porque nutrir a célula é providenciar matéria-prima para a célula fazer suas funções fisiológicas. Por isso que depois de um hambúrguer desse, passa aí 1h30, você está com fome de novo. Por quê? Porque você botou algo no estômago, mas as células não ficaram nutridas. Então a pessoa vai se envenenando. Então as pessoas se envenenam com tudo que é encaixotado, enlatado, porque para estar dentro da lata, muito sal. Já falamos isso aqui durante a palestra. E tudo que é fresco, tudo que é medicinal, abrindo aqui outro parêntese, como que funciona a indústria farmacêutica? Busca lá um povo, uma aldeia, alguém isolado, e ninguém lá tem problema de arteriosclerose, por exemplo. E aí vai estudar qual é a dieta daquele pessoal. Ali se come muito vegetal verde, folhas muito escuras. Vamos então agora descobrir qual é a química dentro dessa folha verde para sintetizá-la no laboratório. Ao invés de recomendar às pessoas comem isso, não, vamos sintetizar para vender, muito mais caro. Pressão alta, alho, o consumo de alho é ótimo para regulamentar a pressão alta, né? O alho fresco. E aí o que acontece? Né? Vamos ver qual é a substância dentro do alho para sintetizá-lo, para vender. Muito mais caro. Um pote de alho é $8. Agora um remédio para controlar a pressão. Então veja aí os interesses. Eu não estou falando que eu estou contra. É a regra do capitalismo que, graças a ele, nós temos toda a evolução industrial e nos dá muito emprego no planeta. Estou falando a regra do jogo que a gente tem que entender. Mas com observação do que aconteceu no meu trabalho, vendo pacientes nos nursing home, estágio 4 de câncer que contraíram o vírus e não morreram, já vi que estava acontecendo um disparate. Se escutava algo na televisão e outra coisa na observação. E vários dos meus amigos também que não pegaram. E o que aconteceu? Procuro tomar extremo cuidado com a minha saúde. E lembro, no janeiro do ano passado, não me sentindo bem. Não o suficiente para ficar em casa, mas aí algo diferente. Conversei com meu amigo enfermeiro e ele disse também eu não estava me sentindo bem. Probabilidade, já contraímos o vírus, porque chegamos no nursing home, estamos beijando, abraçando o paciente, os familiares. Isto é, o meu corpo desenvolveu os anticorpos naturais para o combate à doença. Então, vou agora tomar algo para dizer para o meu corpo, produza isso, quando o meu corpo já tem, é um risco ao meu organismo. Então, passado essa fase, notamos, olha, veja que está diferente o que está acontecendo, o que eu estou observando, o que é que vocês estão vendo. Vamos reabrir e reabrimos. É muito bom vocês não vermos como fizeram algo totalmente merecedor de repúdio. Quem sou eu para competir
com os canais de televisão 24 horas por dia, amedrontando as pessoas. Então, por excesso de cuidado, creio que tomaram essa decisão. Mas 18 meses se passaram. Estamos analisando os dados. Não há mais motivo para histeria. Aliás, alguns especialistas no assunto dizem que o vírus jamais vai embora. Doença respiratória não vai embora. Vai ficar aí conosco. Nós temos que conviver. Conviver como? Cheio de medo? Eu estou mostrando os números. Tem razão para ter essa histeria? Eu tenho duas colocações. Uma em cima das duas outras. Com relação à água purificada, é muito fácil de resolver. Cada um pode trazer sua garrafa ou nome, como você foi feito aqui, levar para casa até. Ali já tem garrafinhas. Então, não falta água purificada. Segundo, foi muito claro, e eu acho que eu não tinha visto tão claro, apesar de, como você colocou, é um número, porcentagem pequeno de mortes, mas muitas mortes. E eu, mesmo como espírita, não queria estar nesse meio de forma. Não é porque eu tenho medo, eu acho que eu tenho mais o que fazer aqui para depois. Precisa de mais um tempinho, né? Eu não fiz o suficiente, eu não estou bom o suficiente para voltar. Eu quero melhorar, mas eu preciso mais tempo. E depois, quem quer? Assim, você colocou. Mas eu não vi, por exemplo, naquele quadro, a diferença de mortes, o antes e o depois da vacina. Eu acho que a gente estava vendo muitos números diários relacionados a mortes antes da vacina. E a vacina veio, apesar de muita gente ter sido contra, ter um certo receio com relação à vacina, ainda ter. Eu tenho 2 filhos que não quiseram vacinar, os 2 mais velhos não quiseram, são contra mesmo, tal, acham que tudo bem. E o resto vacinou. Mas ela valeu, ela veio e fez a função dela, porque os números diminuíram. Será que isso foi político? Ou será que isso aconteceu? Concordo. Os números diminuíram. Qual é o receio da vacina? É porque na história das vacinas, abrindo aqui um rápido parêntese, na França, em 1879, um doutor, ele observou que ele dando quantidades pequenas a animais do antrax e da cólera, que esses animais, depois de contraírem a cólera normal, eles tinham maior capacidade de sobrevivência. E ele utilizou a vaca. Por isso a palavra vacina, que vem de vaca, porque foram os animais que receberam as primeiras vacinas. Então, esta vacina é a tradicional, aquela que é injetada um vírus desativado, em pequena quantidade. Para quê? Para comunicar ao organismo. Veja, tá para chegar isso aí, se preparem. E o sistema imunológico, né, reúne os glóbulos brancos para poder lutar contra a doença, linfócitos. A palestra não é científica, é espírita. E aí, desde então, para saber os efeitos colaterais, o desenvolvimento de uma vacina, se demora de 4 a 6 anos. Tem vacina que demora muito mais tempo. Então, a resistência popular sobre a vacina é analisando a letalidade e, ao mesmo tempo, o custo dos benefícios de uma vacina que foi desenvolvida em meses. Meses. E ela foi tão desenvolvida em meses que até pouco tempo atrás era dado em caráter emergencial. E a própria indústria farmacêutica disse o seguinte: nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Então, se você olha o número, né, sou jovem, é quase nulo a quantidade de jovens que morrem. Doenças infecciosas, se você não tem um sintoma, você não transmite. A tuberculose, você tem que estar com os sintomas da tuberculose. Para você tossir, o bacilo ser respirado por ele e ele ser contagiado. Não sei o seu nível de medo, mas no meu trabalho eu testo negativamente toda semana, então você está limpo. Eu tossi aqui. 100%. Então, se a pessoa não tem os sintomas, né, e
jovem não está transmitindo e o risco é tão baixo, é realmente uma decisão individual da pessoa dizer, não, eu quero ter, eu acredito nesse potencial da proteção, eu quero me vacinar. Outro dizer, não, eu acho que quase que não morre nenhum. Estou na plenitude das minhas forças, vou tomar algo que ninguém se responsabiliza, eu não sei o efeito a longo prazo disto, que é um argumento lógico dentro dos conhecimentos que nós temos. A Pfizer está lá com todas as letras na bula, dizendo que quando você toma a vacina, restringe-se a ter sexo, né, por 6 semanas. Por que essa recomendação? Levanta hipóteses. Então a pessoa tem o direito de dizer, não, eu não quero. Eu creio que é um perigo político enorme, social, que nós estamos passando por ele, se há agora o mandatário. Por quê? Ora, porque se você tem que obedecer a algo que tem a mortalidade tão baixa, qual que vai ser a próxima coisa que nós vamos ter que obedecer? E as nossas liberdades vão sendo retiradas. O que a gente tem que entender em questão de política é que os políticos, eles estão lá para nos servir. Quando você trabalha e paga imposto, aquele imposto é para pagar o assalariado. E ele é seu servidor. Ele não fala para você o que você tem que fazer. É você que fala para ele o que ele tem que fazer. Então, está havendo aí uma retirada de liberdade bastante perigosa, porque qual que será o próximo passo a ser retirado? Veja quanto que se falou as enfermeiras, heroes para cá, heroes para lá, e agora nós temos vídeos aí delas chorando em desespero que hospitais, que agora que passou o furacão, estão exigindo que ela tome a vacina e ela não tem o direito de dizer não, estão despedindo. Então, no meio do furacão, sem vacina, ela cuidou dos pacientes, ela era hero. Agora que já passou o furacão, ela está trabalhando, tomando as precauções e ainda despedida, ora, não precisa de muitos neurônios para a gente ver algo no ar. Está muito esquisito a situação. Então, nós, como população, temos que estar atentos a isso e não viver nessa bolha que eu me referi aqui, a bolha espírita, pregando o espiritismo, a religião do futuro, nós vamos transformar a humanidade e o Brasil é a pátria do evangelho. Meus amigos, matematicamente, se nós colocarmos aqui no papel o que nós representamos em questão de número, o centro espírita, no Brasil tem aproximadamente 12 mil centros espíritas. Junta todos os espíritas do Brasil, não chega a 30 milhões. 30 milhões. E estou sendo extremamente caridoso, porque houve o censo de 2010 dizendo que era aproximadamente 3.500 milhões de espíritas no Brasil, simpatizantes, que para o censo fala a palavra kardecista. Né? Então, se nós colocamos 30 milhões, que é ser bastante caridoso, no mundo, e coloca isso, o que é 30 milhões dentro da população do Brasil, de 220 milhões? O que é 30 milhões dentro de 330 milhões aqui dos Estados Unidos? O que é 30 milhões dentro de 80 bilhões no mundo? Então a gente começa a ficar fora da realidade, o que é prejudicial. E por quê? Porque para saber para onde estamos indo, é necessário saber onde nós estamos. Os Espíritos estão sempre nos pedindo para refletir na nossa atual situação, para saber como caminhar. Estou dizendo eu para ninguém tomar vacina? É óbvio que não. Não cometeria essa incoerência. Agora é uma decisão individual e a criatura tem que analisar custos e benefícios. Estou na área de risco, sou hipertenso, tenho diabetes, estou com 65 anos de idade, devo ou não devo tomar? Corre para a farmácia. Mas é a questão do número, a gente falou da questão do número de mortes depois da vacina. A comparação, existe essa comparação? Nós teríamos que analisar, porque estou falando aqui do que eu vi no meu trabalho. Muitos doutores começaram a prescrever os remédios que notaram a eficácia. E como vocês sabem, criminalizaram dizer o nome desses remédios. Outra coisa que só o futuro vai nos dizer. Por que o tratamento, vacinação e tratamento é duas coisas diferentes. Por que o tratamento foi tão combatido? O doutor com que eu trabalho com ele agora, no Hospice, né, nesse centro de intervenção, desde o início, começou a dar aquele remédio. Vamos apagar aqui? O hidroxicloroquina, a ivermectina e a azotromicina. E os pacientes ficaram bons. Então, houve vídeos de doutores, conjuntos de doutores indo no Senado americano, implorando para que esses remédios pudessem ser passados para a população. O próprio presidente aqui tomou o remédio. O presidente
O Brasil também tomou remédio. E muitas pessoas tomaram remédio. Então, para fazer esse estudo da eficácia, tinha também que ver as pessoas que tomaram remédio. Muita pessoa tomou o remédio aqui também. Aí até um ponto que começou a tirar do mercado, aumentou demais o preço e por aí vai. Então, o futuro vai nos revelar muita coisa que está acontecendo. O bom é que há muita população que está desperta, já reagiram, porque o vírus está sendo utilizado para cada vez mais arrancar as nossas liberdades. Na Inglaterra estava se exigindo o passaporte para entrar nos lugares. A população foi à rua para protestar contra isso, porque é a questão de liberdade. O que você coloca no seu corpo depende de você. Porque esse argumento que nós podemos colocar a vida dos outros em risco, ok, então manda os fumantes pararem de fumar. Porque se mata muito mais de secondary smoking, né, do que desta situação. Porque você tem que estar com os sintomas, tossindo para o próximo pegar. Júlio, Oi. eu tenho a respeito da vacina, eu tenho um médico que ele é especialista e ele é doutor e professor na universidade, em 2 universidades aqui. É um cara, um grego, muito inteligente. E eu conversando com ele, com esse doutor, eu queria saber a opinião dele. Devo tomar a vacina ou não? Ele falou, né, alto e bom tom, Lúcia, é uma decisão sua. Quem sou eu, né, para falar para você tomar a vacina? E eu entendo, e é uma decisão pessoal. Uma decisão pessoal. Uma decisão pessoal. A vacina é um antibiótico, né? É um remédio que vai te fazer mal. Lógico que ela pode fazer o bem. Me perdoe, Pode fazer o mal. eu não expliquei da resistência da vacina. Então, o que acontece? Tanto a Moderna como a Pfizer foi uma tecnologia nova para criar a vacina. Então, modificaram o RNA. Como eu disse, a palestra não é científica, a palestra é espírita. Mas existe um dogma na biologia chamado que o DNA constrói o RNA para construir a proteína. A proteína é o tijolo do nosso organismo para construir tudo quanto há de orgânico. Então, o RNA do vírus foi modificado para poder que o nosso organismo ficasse inoculado contra o vírus. Mas o que acontece com algo que é sintetizado? Ora, não funciona para todas as situações. Então, nós tivemos aí vários casos também reportados, foram obrigados a reportar, de pessoas que tomaram as 2 vacinas e, no entanto, contraíram o vírus. Então, a resistência, eu tomo as 2 vacinas, as 2 doses, né? E tenho que usar máscara, tem a possibilidade de contagiar e tem a possibilidade de pegar, então para que eu vou tomar algo desconhecido? É aqueles que resistem, né? Aqui em Nuuk, o prefeito mandou os policiais e os bombeiros a tomarem a vacina, e bombeiros que tomaram a vacina saíram em protesto junto com os amigos que não tomaram. Por quê? Porque a questão aqui agora não é mais medicina, é uma questão social, política, moral, porque a Constituição deste país, a Magna Carta que regulamenta o nosso convívio, nos dá liberdade. Nós é que selecionamos o que vem ou não dentro do meu corpo. Então, quando vem uma força política dizendo que você tem que fazer isso, então aí está retirando a liberdade. E nós sabemos que todo governo opressor começa aos poucos a tirada da liberdade da população. Você vê aqui só uma analogia. Quando acontece qualquer fala na mídia, num filme contra o judeu, já logo a comunidade judaica se reúne para poder protestar contra aquela colocação. E por quê? Porque no nazismo, o que aconteceu? Eles não simplesmente botaram os judeus num campo de concentração. Um dia era uma coisa, outro dia era outra, não pode passear naquela rua, agora tem que colocar o símbolo que você é judeu para todo mundo saber, agora vamos levar todos vocês para o gueto, e depois do gueto vamos colocar no campo de concentração. Então é aos poucos que a liberdade vai sendo retirada. Então isso foi um grande alerta a muitas pessoas que, embora tomaram a vacina e pregam, por favor, aqueles que quiserem, tome a vacina que me fez bem, essas pessoas estão se manifestando contra o que é a retirada da liberdade. Quando surge uma força governamental afirmando tem que tomar, aí já estamos partindo para outro campo. Como se a doença tivesse toda essa letalidade. Como eu mostrei para você os números do Center for Disease Control.
Das pessoas infectadas aqui nos Estados Unidos, as 43 milhões, quantas delas morreram? 706 mil. Que número é esse? 1,6%. Isto é, se você contrair o vírus, qual é a sua probabilidade de morrer de Covid-19? 1,6%. Qual é a probabilidade de sobreviver caso você pegue o vírus? 88,4%. Me perdoe. 98,4%. Você fica doente, você tem a capacidade, a probabilidade de 98,4% de sobreviver. Então, devo ou não devo tomar o risco? Uma decisão extremamente pessoal. Ok. Vou tomar a palavra aqui agora, que chegou nossa hora. Senão o pessoal do almoço briga comigo lá. Hoje tem almoço, está convidado, Júlio. Vocês de casa estão convidados, mas vai ser meio difícil, viu? Ok, então nós chegamos na nossa parte final, a palestra polêmica, né? Quando a gente fala sobre esses temas, né? Eu gostei do começo que você falou, também você esqueceu de mencionar o Dr. Google. Esse também é famoso, né? Que você está com a dor do lado, vai lá no Google. O que é dor do lado e qual que é o tratamento? O Google avisa também, mas não siga esse conselho, não. Vai no seu médico, porque ele está lá para isso, né? Então, a gente vai para a nossa parte final. Como nós falamos semana passada, agora tem garrafinhas de água ali. É de graça, mas se vocês quiserem doar alguma coisa, nós aceitamos, que a casa também agradece, né? Você não conhece o sistema de doação daqui, né? Eu vou falar para você, Júlio. O pessoal já sabe aqui. Porque eu ensino todo mundo como fazer doação, né? Você pega a sua carteira, pega 5 ou 10 dólares e entrega a carteira para a Lucy. Então, é a brincadeira. Que ela sabe o que fazer com cartão de crédito. Então, sistema de doação, né? Então. Ok, pessoal, obrigado. Eu esqueci algum avisinho? A Silma tá aí, que a Silma sempre puxa minha orelha aqui. Tem algum aviso? O almoço do mês, né? O almoço do mês. Take-out, né? Vai ser no último domingo, vai ser dia 4, é isso? Não, dia 3. Dia 3? Então, já estão avisados aí. Pode comprar online, já está sendo vendido. E digamos assim, né, que é 99% fat free, ninguém engorda quando come essa marmita, então pode comprar sossegado aí, ó, que é para nutrir as células, como o Júlio falou, vai ser bom para todo mundo. Por favor, ajudem-nos, comprem, dá um incentivo para a gente, que nós temos ainda as continhas para pagar, né, mesmo fechado ou não, a gente seguiu pagando as continhas. Não é verdade? Então, nós precisamos dessa ajuda, contamos com a caridade de vocês todos, né, com o coração grande que vocês têm, para nos ajudarem nessa missão de estarmos abertos, recebendo os nossos irmãos e tentando acender a nossa luz interior, né, botando esse combustível que o Júlio falou, que é tão importante, e é muito mais fácil quando fazemos em comunidade, né, juntos, um ajudando ao outro, trocando experiências, né? Cada um com a sua experiência vai enriquecendo o outro. E aí seguimos agora com a nossa parte final, que é os passes. Mas antes disso, eu vou trazer o nosso querido Oswaldinho, que participou bastante para fazer a nossa oração final. Estou com saudade dele. Vem para cá, Oswaldo. Faz a nossa oração final, em nome de Jesus, e depois passamos para o passe, que nós tenhamos uma semana abençoada, e agradeço a presença de todos. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nos dá de podermos ter esta casa com os ensinamentos maravilhosos que nos foi trazido pelo Espírito da Verdade, sua Pleiade, e que foi codificado por Allan Kardec. A eles somos todos gratos por estar aqui, aproveitando deste momento, desses ensinamentos e desta casa que tanto nos faz bem. Obrigado, papai. Te amo do coração. Sem tu, nada seríamos. Agradecemos
por ter enviado a nós o nosso Mestre Jesus. Outra grande bênção em nossas vidas, que nos trouxe todos os ensinamentos morais, espirituais, e que com ele vamos seguindo a nossa evolução passo a passo. Fortaleça-nos, Senhor, para que nós tenhamos coragem de modificar-nos moralmente, para podermos crescermos espiritualmente. Abençoe esta humanidade. Abençoe os políticos e os dirigentes de todas as situações, para que possam ter pureza nas suas decisões e que nós possamos estar convivendo em harmonia e paz. Obrigado à espiritualidade que comanda este lar, por esses espíritos protetores, pelos nossos parentes, por tudo, enfim, Senhor. Obrigado, que assim seja.